aqui Rita Serrano, conselheira de administração eleita pelos empregados. Hoje, de novo, vamos falar sobre o Saúde Caixa, este tema tão relevante para os trabalhadores e que garante, na realidade, é uma garantia de condições de vida e trabalho para quem está na ativa e também para os aposentados. Todos sabem que está em debate na verdade, um ajuste no custeio do plano e que deverá aí aumentar o custo do plano para os trabalhadores. Obviamente, há um histórico de que essas propostas que estão discutindo agora de custeio do plano são muito melhores e mais avançadas do que aquelas feitas pelo banco, que levava em consideração a CGPAR, né? Só para lembrar as pessoas, a CGPAR foi sustada por um projeto no Congresso Nacional, é a resolução de 2018, que valia para todos os trabalhadores de empresas estatais e previa, na realidade, que os trabalhadores de cara tornassem o custo do plano de saúde o custo paritário. Quer dizer, hoje os empregados da Caixa, no caso da Caixa, pagam 70% e o banco 30%, essa é uma proporção, e na CGPAR de cara já seria 50%, além de uma série de restrições do plano. Uma delas que os novos empregados não poderiam ter direito ao plano de saúde, fato que foi resolvido só no acordo do ano passado, mas quem entrou a partir de 2018 ficou sem plano sem saúde caixa, e só foi resolvido ano passado no acordo coletivo, mas continua um problema aí que é na aposentadoria. Mas a CGPAR, por iniciativa da deputada federal Érica Cocai, e foi aprovada na Câmara Federal, no Senado Federal, sustar os efeitos desta resolução, muito embora em algumas estatais ela já estivesse vigente. No caso da Caixa, nós conseguimos segurar isso e, portanto, agora vem o debate de ajuste. Mas, para falar conosco hoje, eu tenho aqui comigo a Ana. Ana é presidente da Advocef, Associação dos Advogados da Caixa, e também é da Contec, que nós temos no Brasil vários sindicatos de trabalhadores bancários divididos por região, e temos duas confederações de bancários. Uma é a Contraficute, outra é a Contec, que também representa trabalhadores de algumas regiões do país. Então, a Ana representa esta confederação e também a Associação dos Advogados da Caixa. Então, a Ana vai falar um pouco para a gente hoje da proposta da Contec, que é diferente da Contraf, são duas propostas distintas, mas as duas prevêem aumentar o custo para os trabalhadores, porque esse é o debate, quer dizer, acertar o custeio do Saúde Caixa com a contribuição dos trabalhadores, que, pelos cálculos aí feitos, a Ana vai falar melhor, ela estava defasada. Então, Ana, é um prazer estar com você aqui hoje, e eu queria já pedir para você dar um pouco esse histórico, né, desse processo negocial com a Caixa e do avanço que foi, inclusive, sustar, né, os efeitos da CGPAR, da qual, inclusive, importante, pessoal, todas as entidades se mobilizaram, os sindicatos, entidades associativas, inclusive outras categorias, para que fosse, de fato, acabasse com essa resolução nefasta que impedia a negociação dos trabalhadores, porque ela determinava as regras e retirava direitos. Ana, um prazer com você. Obrigada, Rita, pela oportunidade. A gente conseguiu o compromisso com a Caixa, né? Que eventual revisão do Saúde Caixa, do plano de custeio, passaria, então, com uma discussão ampla com os trabalhadores por meio das suas representações. Isso foi muito importante porque permite, então, que exista um olhar realmente que esteja mais preocupado, não é? E com o espírito de lutar por um menor impacto
para os trabalhadores. O ideal seria impacto nenhum? Sim, seria o ideal mesmo não ter impacto nenhum. Com certeza, termos conseguido sustar, né, os efeitos da CGPAR foi muito importante, devemos muito à nossa deputada Erika Cocai por conta disso, e a mobilização de todos os trabalhadores, as entidades todas trabalhando. Foi bonito de ver no Congresso as entidades lá conversando com os senadores para conseguir realmente sustar ao final essa resolução, essa CGPAR, que não era boa para nós. Com essa discussão, com o início dos trabalhos, né, tanto com a mesa de ambas as confederações, foi contratada uma empresa, a Ícone, que confirmou a existência do déficit no nosso plano de saúde, e que, então, tornava, de fato, demonstrou-se a necessidade dessa revisão. Então, nós temos duas propostas aí, né? Essas duas propostas, elas mantêm... Ana, só para ajudar o pessoal, o déficit que você está falando, na realidade, pensando nessa proporção que existe hoje, né, o banco pagar 70%, 30%, Isso, esse déficit, na realidade, é na contribuição dos trabalhadores, né? Quer dizer, os isso, trabalhadores não chegaria aos 30% necessário. Isso, que a contribuição dos trabalhadores não alcançaria os 30% dessa divisão de 70% com a Caixa, 30% com a gente, né? Então, se demonstrou mesmo de forma contábil, atuarial, essa necessidade de revisão. Daí que houve esse trabalho dos grupos para uma proposta com o objetivo de resolver esse déficit e trazer perenidade para o plano. Falando especificamente sobre a proposta da Contec, que é o que eu me dispus a ouvir aqui, é que a proposta da Contec, ela mantém os princípios balizadores do plano, ela mantém o pacto intergeracional, ela mantém o mutualismo, ela mantém a proporção de 70-30, ela mantém o valor máximo de 3.600 por grupo familiar de limite de coparticipação desses 30%. Não existe um aumento, existem impactos financeiros, sim, também, porque não tem como a gente resolver um déficit sem causar algum tipo de impacto financeiro. Um déficit, ele precisa ser coberto, né? E com isso a gente precisa mesmo trabalhar com impacto financeiro. A Contec solicitou, mas não teve acesso aos informes, ou não teve acesso ainda, ao menos, para análise do percentual de impacto, a proporção desse impacto da proposta da Contec, sobre o pagamento, né, da mensalidade do BN para o Saúde Caixa, mas o que se estima é que eventual aumento, eventual impacto financeiro atinge aí menos de 30% dos empregados. Por quê? Porque uma das informações que a Caixa nos passou, por exemplo, existe uma grande preocupação com os aposentados, né? Diz que o aposentado que menos paga o plano de saúde hoje paga R$350 por mês. Com essa proposta da Contec, haveria um aumento de R$10 na mensalidade do plano de saúde para esse aposentado que está pagando os R$350, que já paga os R$350 por mês. Então, a gente foi tentado realmente fazer com que eventual impacto que acontecesse, que decorrente dessa necessidade de equalização do nosso plano de saúde, fosse o menor impacto possível, né? Então, a criação de uma tabela mínima por faixa etária foi a maneira que se encontrou de fazer um impacto menor possível sobre o impacto financeiro menor possível sobre os beneficiários, garantindo, então, uma perenidade do plano, né? Que o plano se mantenha no tempo. De toda maneira, acho que ambas as propostas têm isso, ela prevê uma revisão, então, uma reavaliação dessa nova sistemática em 2 anos. É importante dizer aqui para quem está nos ouvindo que, inclusive, em 2017, um dos problemas aí do plano de saúde, né, foi o Conselho de Administração da Caixa aprovou um teto para o Saúde Caixa, né, colocou-se no estatuto, eu fui a única conselheira a votar contra esta inclusão dos 6,5% de teto, que até então não existia, que, obviamente,
limita os gastos do banco com o plano de saúde. Eu aleguei, inclusive, na votação, que primeiro, né, ao colocar teto do plano de saúde no estatuto, primeiro é um tema completamente alheio ao estatuto de empresa, né? Você colocar no estatuto de uma empresa uma cláusula de saúde dos empregados é algo completamente alheio. E segundo, isso cerceia o direito à livre negociação. Por quê? Porque a toda negociação, inclusive essa pelo qual vocês passaram, o banco vai alegar o quê? Que aquilo que tem um teto, que ele não pode ir além do teto. Então, isso cerceia o processo de livre negociação e, obviamente, esse é um dos motivos, com certeza, para você ter um prazo aí daqui 2 anos, né, nessas propostas das confederações, de revisar. Por quê? Porque hoje o banco ainda não está nesse teto, mas, com certeza, em 2 anos talvez chegue, né? E também é importante as pessoas saberem que esse déficit, né, na contribuição dos trabalhadores tem a ver também com aumento de custo, né? Porque a inflação médica é extremamente alta, vai se incorporando novas tecnologias e, aliado a isso, nós temos aí, se comparar com 2014, nós temos aí, neste momento, em torno de 15 mil empregados a menos do que 2014, isso porque esse ano contratou aí uns 4 mil empregados. Então, são coisas que o tempo todo tem que estar sendo avaliadas. Ana, me diga uma coisa, como é que... Rita, se me permitires, em Pode relação falar. a esses 15 mil menos empregados, uma das questões que foi levantada, até que foi verificada, né, nessa avaliação da empresa, é que, por exemplo, hoje é permitido que as pessoas que se aposentam com o novo plano saquem, né, os valores depositados. Então, nós temos existe a estimativa hoje que 80% dos nossos colegas que se aposentaram fizeram aquilo que a lei lhes permite fazer, que é levantar o valor do plano de saúde, e estima-se que isso vai se manter nas próximas aposentadorias. Essa retirada dos valores da FUNCEF, ela impacta diretamente diretamente nos 6,5%, né? Que seria os 6,5% do teto, porque diminui o teto, obviamente, e a gente sabe que a inflação médica, como tu mesma já falaste agora, a inflação médica ela é alta e os custos do plano aumentam quando a gente tem uma diminuição, então, desse valor do teto estabelecido pela Caixa, né? Essa situação faz com que aqueles nossos colegas que permanecem no plano de saúde, eles acabam pagando a sua mensalidade sobre uma base de cálculo menor, porque não contempla aquele valor da FUNCEF. E isso ajuda a causar também esse déficit, né? Que é justamente o que a fixação de um valor mínimo de tabela procura resolver aquelas situações em que a pessoa, o nosso colega, fazendo aquilo que a lei lhe permite fazer, muito importante que isso seja dito, né? É algo que é possível fazer o saque e a pessoa tem que fazer aquilo que ela acha que é mais confortável para ela mesma, né? Só que esse tipo de ação acaba causando um impacto no plano, e essa proposta, então, esse estabelecimento de valores mínimos na faixa etária foi um dos principais motivos também para a proposta da Contec sair da forma como saiu, para resolver também essa situação, né? No tempo, que isso vai ser, o impacto é sempre no tempo. Muito bem. Obrigada. Tem alguns problemas, né, que com certeza as pessoas precisam entender que precisa estar mobilizado, organizado aí para no futuro próximo resolver. Sim. Obviamente tem que se perseguir a retirada desse teto do estatuto, porque, como eu disse, ele limita o poder de negociação, né? E negociação tem a ver com correlação de forças, né, entre os trabalhadores e a direção da empresa. Quer dizer, cada qual tem um interesse, e muitas vezes conflitantes, e você tenta, a partir da negociação, resolver isso. Ao implantar o teto, você cerceia esse direito de negociação. E a outra é também incorporar, né, os novos trabalhadores a terem direito à aposentadoria, fato que foi retirado agora nesse último período, né? O banco se baseou durante o período da vigência na CGPAR, e ao contratar as pessoas tirou isso do contrato de trabalho, né? Então precisa ser resolvido.
Ana, só uma pergunta que todos me fazem, aí precisa ver como é que isso está sendo tratado. Não basta só ajustar o plano, há muita reclamação com relação à qualidade do plano. Por quê? As pessoas, os colegas nossos, estão reclamando do credenciamento. Falam, olha, não adianta, você paga e não tem credenciado. Há muito questionamento de credenciado. Vai ter algum grupo permanente da Contec? Tem algum grupo que acompanha isso, que discute isso com o banco? Como é que funciona? Rita, a Contec também já recebeu esses relatos, né, de alguns lugares em que, de fato, o credenciamento ele não é bom. É muito importante que, nós entendemos, né, que junto com a revisão do plano de custeio, tem de haver também uma revisão da própria gestão, né, a parte administrativa da gestão desse plano, por conta dessa necessidade de se melhorar a qualidade do serviço prestado aos empregados. Esse é um assunto que está sempre presente na mesa, e a gente tem a mesa permanente, né? A gente tem a mesa permanente com a Caixa, até a própria reavaliação do plano e do eventuais déficits e dos problemas, ele acaba levando também a essa existência da reclamação e ao trabalho em relação aos credenciamentos também. Esse é um grupo que vai se manter, né? O grupo de trabalho Contec vai se manter. É isso. Isso é importante as pessoas saberem, né? Porque, de fato, muito importante. Não adianta você ajustar o plano e depois você não ter controle e o plano ser deteriorado e as pessoas acabam sem ter direito da mesma forma. E tem uma coisa, Rita, que tu falaste muito corretamente aí, tá? Desculpa te interromper. Não, pode falar. Na verdade, as entidades se sentaram para elaborar um plano, porque é a realidade que se apresenta hoje. Estou muito feliz em falar, existe o teto, e ele está no estatuto, e enquanto ele vigorar, enquanto tivermos essa limitação, a gente tem de trabalhar com ela, né? E sempre com vistas à perenidade do plano. Por isso que os GTs foram instalados e por isso que nós estamos agora tendo esse debate, né? Porque a gente está trabalhando em cima de uma realidade que a gente tem hoje e o que não neutraliza nenhum outro trabalho que se vai fazer justamente com a tentativa de que quando a gente for revisar ou sentando para revisar esse plano, a gente já tem uma outra realidade, né? Uma realidade sem o teto ou com qualquer outro avanço que a negociação venha a trazer para os trabalhadores. Muito bem, com certeza, né? E sempre lembrar, né? Foi justamente graças à mobilização dos empregados das entidades que a CGPAR sustou os efeitos desta resolução nefasta, né, aos trabalhadores de estatais, e só por esta razão é que você garantiu um avanço no processo negocial, porque a CGPAR acabava também com qualquer possibilidade de negociação, porque era um decreto, né? E algumas estatais, inclusive, perderam direitos com isso, né? Os Correios são um exemplo, a própria Petrobras estava com problema, porque a empresa já vinha aí cumprindo essas resoluções que encarecem o plano de forma, inclusive, a inviabilizar para uma parte dos trabalhadores. Ana, todos os sindicatos vão convocar assembleias, né? Porque os trabalhadores, como é uma discussão do plano de saúde que vai para o acordo coletivo, né? Um aditivo, não é isso? Então, todas as entidades sindicais vão convocar assembleias. Eu acredito que nos próximos dias a Contec também. Será feita consulta, cada sindicato faz, você sabe como será isso, essas assembleias? Em princípio, foi como isso ficou organizado, foi que cada entidade fará na sua base a votação da proposta, né? Da proposta que tem. E vota quem vota? Todos podem votar, né? Todos podem votar, comparecendo às assembleias. Todos os titulares do plano. Todos os titulares do plano, exatamente. Todos os titulares do plano. E, em princípio, todos os titulares do plano. E, em princípio, na data, se eu não me engano, é 26, 27? Ou 25 e 26 de outubro agora?
A da Contraf é 28 e 29. 28 e 29. A nossa data vai ser a mesma. Pelo que eu tenho acompanhado aqui no grupo, vai ser a mesma, a gente vai manter o mesmo prazo limite para a votação. Devem ser virtuais, né? Isso. Então, quero agradecer a sua presença, Ana. Não sei se você tem algo mais para colocar aqui. Então, só agradecer o espaço, agradecer a postura democrática que tu sempre tens em relação na defesa dos interesses dos empregados. Isso é muito importante. O debate é muito importante e o espaço é o que viabiliza o debate. Então, queria te agradecer mais uma vez por honrar o teu mandato dessa maneira. Obrigada, Ana, também a sua presença, e dizer para todo mundo, olha, o plano de saúde é dos empregados e nós temos que nos apropriar desse debate, né? Nós não podemos deixar isso passar e depois lá na frente ficar reclamando, olha, aumentaram, não sei por quê, né? Então é importante, quero pedir para todo mundo aí participar das assembleias, procurar as informações lá no seu sindicato local, na sua região, ver como é que as assembleias vão se dar. Eu acredito que a grande maioria, ou todas, vão ser virtuais, o que torna até mais fácil participar, e você vai lá, dê sua opinião, questione os sindicatos, tire dúvidas, pode procurar a Ana para tirar suas dúvidas, pode me procurar também, procure as entidades. Agora, se aproprie, o plano de saúde é nosso, nós temos que definir aí nosso futuro, dando a nossa opinião, tá certo? Então, pessoal, agradeço a todos vocês, tá bom? Participem das assembleias, procurem os sindicatos. Um abraço. Muito obrigada. Acabou! Saiba mais em www.ritaserrano.com.br.